Está ocorrendo a Cúpula Climática de 2021, organizada pelo recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tem uma agenda climática ampla e está de olho no Brasil também. Estavam presentes líderes do mundo todo. Infelizmente, nós estávamos lá, sendo representados pelo Jair Messias Bolsonaro. Saco de merda. Ele mesmo. E como não poderia deixar de ser, Jair Bolsonaro teve as duas atitudes que ele sabe fazer melhor, porque ele é um covarde, é um hipócrita e, além de mentiroso, costumaz e compulsivo. Então ele mentiu e arregou durante todo o curto discurso que ele deu durante a cúpula climática. Nós vamos pegar, eu peguei um trechinho aqui que eu considerei ele mais conciso para a gente pegar as incoerências dele e a gente vai dar uma olhada aqui agora. Continuamos a colaborar com os esforços mundiais contra a mudança do clima. Não continua se esforçando contra nada, né, gente? Nós vemos em todas as ações do governo, desde o início até agora. Quem se lembra lá no início do governo, quando ele exonerou aquele diretor do INPE, o Ricardo Galvão, um cara altamente qualificado, que depois inclusive foi premiado, ganhou mais notoriedade do que ele já tinha no campo dele após essa perseguição, porque o Bolsonaro estava implicando com os satélites do INPE, que constatavam as queimadas. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro, inclusive, declarou que os dados deveriam ser primeiro passados para a presidência da República, para que depois fossem entregues ao público. A intenção dele era, obviamente, esconder a realidade. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a adotar e reafirmar uma NDC transversal e abrangente, com metas absolutas de redução de emissões, inclusive para 2025, de 37%. Essa NDC a que ele se refere é isso aqui, ó. É o Nationally Determined Contribution. Meu inglês é muito ruim, é tipo o do nosso quase embaixador em Washington, Dudu Banania, mas é basicamente isso aí. É um plano de ação científica climática assumido por parte do nosso país no Acordo de Paris. Vocês lembram aquele Acordo de Paris que o Donald Trump queria sair do Acordo de Paris? Então o Bolsonaro também queria sair do Acordo de Paris, né? Porque ele é tipo uma Maria vai com as outras, sem personalidade, colonizado, ama e puxa o saco do Donald Trump. Ainda bem que nós não saímos do Acordo de Paris. Vocês imaginam hoje o preço que o Brasil pagaria se tivesse saído. Vamos continuar. Coincidimos, senhor presidente, com o seu chamado ao estabelecimento de compromissos ambiciosos. Muito bom. Muito bom, ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Eu queria muito poder pegar o Bolsonaro e perguntar: aí, cara, você tem ideia? Repete essa frase que você disse. Me fala o sentido dela. Ele não consegue. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Determinou como? Jogou pro universo? Só se foi isso que você fez, né, Bolsonaro? Porque na prática fez exatamente o contrário do que deveria ter feito durante seu governo, que espero que acabe antes do fim. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Meu Deus! O ministro Ricardo Salles, aquele ministro do Meio Ambiente, é condenado por alterar mapas em favor de mineradores quando era secretário do Meio Ambiente do então governador Geraldo Alckmin. Dito isso, que eu gosto sempre de falar, né, a capivara do Ricardo Salles, antes de falar ele, criou um entrave burocrático para a aplicação de multas por parte dos fiscais do IBAMA.
Inclusive, um dos meus vídeos mais recentes é sobre isso. Na prática, ele paralisou a aplicação de multas, o que inutiliza a fiscalização do IBAMA. Criou um prazo de 5 dias para que fosse elaborado um relatório. Esse relatório é enviado para o superior hierárquico imediato do fiscal, o que não acontecia antes. Entenderam o entrave burocrático? E essa pessoa que recebe esse relatório feito pelo fiscal não tem prazo para deferir ou indeferir a multa. Vocês compreenderam o entrave que foi criado. O fiscal tinha autonomia, não tem mais essa autonomia, o fiscal aplicava a multa ia direto lá para o Ministério Público, para aí os órgãos competentes, para cobrar essas multas, aplicar as penalidades. E agora não, agora ficou tudo atravancado, tudo represado em mais esse degrau burocrático que foi criado pelo Ricardo Salles, mas tudo isso acontece sob a batuta do genocida. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas de comando e controle são parte da resposta. Que medidas de comando e controle eu gostaria muito de saber? Porque você fala que vai tomar medidas de comando e controle, maravilha. Quem vai ter o comando disso? É você, Bolsonaro? Você mudou de ideia? Você lembra que você dizia que não ia demarcar 1 centímetro de terra para índios? Chamou quilombolas de vadio, disse que não servia nem para procriar. Queria lá, acabar com as terras Yanomamis em busca de pedras preciosas. Esse é você, Bolsonaro. Você não engana ninguém. Você e seu capacho, Ricardo Salles. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. Mentira. Verdade que tem pouca verba. Verdade que tem pouca verba porque o governo cortou a verba. O governo cortou a verba. Vamos lá. Ministério do Meio Ambiente tem o menor orçamento das 2 últimas décadas em 2021. Orçamento em linha fina agora, orçamento previsto de 1,72 bilhão para todo o Ministério IBAMA e CMBio funcionário em 2021, traz uma redução de 27,4% da verba para fiscalização e combate a incêndios. Notícia de 24 de janeiro de 2021. Está na tela de vocês. Que aumento é esse? Não adianta dizer e não fazer, porque esse governo fala e não faz. A minha área de fala diz que faz e acontece, mas na hora só ameaça. É esse o governo. Como quando fizeram aquela reunião para anunciar um remédio milagroso que feito lá pelo astronauta. Pegaram um gráfico da internet, você lembra dessa história? Pegaram um gráficozinho da internet, comprado lá no Shutterstock, pagaram bem caro inclusive, falaram, olha só, nosso remédio vai ter muita eficácia, daqui a pouco a gente vai divulgar ele aí num artigo científico, numa revista de divulgação científica, e vamos acabar com isso aqui. Aconteceu? Não. Vai acontecer esse aumento? Não vai. Vai acontecer redução? Não vai. Você vai agir com comando e controle? Vai ter comando e controle? Não vai. Quem estava lá, não sei se está até hoje, é o Mourão. Inepto, inapto, incapaz. Todos do governo vadios. Duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Duplicando, se o Bolsonaro duplicar, sem apoio estrangeiro, duplicar a verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente, destinada à fiscalização, se dobrar qualquer verba relacionada a isso, meu amigo, eu pinto minha bunda de vermelho e saio correndo na rua. Mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Desenvolvimento sustentável, é assim que você melhora a vida dessas pessoas. Não é arrasando a terra deles, dizendo que aquilo está trazendo muita riqueza, que isso é bom para eles. Óbvio que não. Você vê esses grandes produtores aí que arrasam a terra, trabalham só com maquinário, poucos empresários, poucos empregados, muitas máquinas, poucos empregos gerados, muito dinheiro concentrado nos super ricos. São os donos aí desses
essas grandes plantações aí, que tem apenas uma espécie de alguma coisa. Falhou a palavra aqui agora, gente, é monocultura, isso. E também com a extração de minério. O mal que um garimpo faz para uma mata nativa dessas aí, seja ela qual for. Então o Bolsonaro sempre agiu em prol disso, nunca em prol da natureza. Região mais rica do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices de desenvolvimento urbano. O que o Bolsonaro fez para resolver isso? Absolutamente nada. Porque se a teoria dele fosse correta, inclusive, se liberando a porra toda e ia trazer desenvolvimento para a região, ele ia chegar com esses números agora. Ele ia falar, olha, a gente deu uma afrouxadinha aqui, vamos consertar, mas olha só, gente, com essa afrouxadinha aqui, o índice de desenvolvimento humano dessa área aqui melhorou. Não tem nem como medir, né? Porque ele cortou a verba do censo. Então, meu Deus do céu. Quanto mais a gente fala desse governo, mais a gente se lembra das merdas que ele faz. A solução desse paradoxo amazônico é condição essencial para o desenvolvimento sustentável da região. Paradoxo amazônico. A gente observa também uma mudança de postura, que isso aí, esse tipo de discurso é feito via Itamaraty, com a saída do Ernesto Araújo, como que mudou o tom do discurso do Bolsonaro. Bom, pelo menos uma coisa boa aconteceu nesse governo, mas que não engane ninguém, ele tem que cair. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como tornar realidade a bioeconomia. Bioeconomia, Bolsonaro? Não quero mais nem ouvir esse cara não, sinceramente. Bioeconomia, ele nem sabe o que é isso. Nem é isso que ele quer também. O que mais me incomoda nesse discurso todo do Bolsonaro, pode ser que ele engane alguém. Um gringo desse desavisado. Os gringos não entendem direito o que acontece aqui, né? Sabe que todo mundo não gosta do cara, que ele era partidário do Donald Trump. Mas é isso, são espécies para eles, que não estão com o deles na reta, que não ficam sem dinheiro para comprar comida no supermercado. Para eles é só um boquirroto, fala bosta. A Angela Merkel aí na cabeça dela tinha que continuar dando dinheiro pro Brasil. E é isso, para ela, se funcionasse pelo menos um pouco as doações deles, para ela já estava bom. E eu fico em cima do muro com relação a isso. Porque um acordo, por exemplo, agora, um acordo financeiro entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos, eu vejo com péssimos olhos. Porque temos o Bolsonaro desesperado, querendo mostrar serviço de qualquer maneira, adora se aliar aos Estados Unidos de uma maneira subserviente. Então, para a gente fazer um acordo onde a gente entrega muito e ganha pouco, é fácil. Como foi no acordo, por exemplo, do etanol, que o Bolsonaro liberou uma taxa absurda de etanol vindo dos Estados Unidos para cá sem impostos, com a redução de impostos, alguma coisa desse tipo, prejudicando o produto nacional, sem pensar duas vezes. Assim como quando coloca o barril do petróleo para seguir a flutuação do preço internacional, os combustíveis para seguir a flutuação do barril de petróleo internacional, o que ele está fazendo é estar botando dinheiro no bolso de grandes investidores aí em detrimento da população. Só isso que ele sabe fazer. Então, não espero nada diferente dele. Não acredito que ele vai dobrar a verba de nada, como ele disse. Mas tiramos coisas boas também disso. O quê? Primeiro que ele está acuado, com medo. Você vê que ele estava muito desconfortável ali. Que ele sabe que estão acontecendo as coisas ao redor dele. Não é pouca coisa não, é muita coisa. E a CPI está aí para fechar o caixão do Bolsonaro. 90 dias de CPI, para que ao final desses 90 dias, se tudo der certo, a gente já desemboca no impeachment. E vocês sabem, o impeachment só acontece com pressão popular. Sem pressão popular não tem impeachment. Não podemos sair às ruas para fazer pressão popular agora. Mas a pressão popular pela internet é muito mais valiosa do que a maioria das pessoas entende. A gente conseguir chegar lá, por exemplo, e inviabilizar as redes sociais do Arthur Lira, presidente da Câmara, aquele que está sentado nos pedidos de impeachment.
já vai estar fazendo bastante coisa. Façam isso, ocupem espaços, faixa na janela, capacho na porta, camisa, carimbo, adesivo. Façam isso, espalhem pelos seus amigos. Vamos caminhar em direção à luz, saindo dessa escuridão bolsonarista, beleza? A partir de R$5 ali embaixo, galera, vire membro do Reflexo no Todo. Fortalece esse trampo aqui que ele depende de vocês para continuar existindo. Tamo junto.